O Tree Atlas acabou de mudar a sua órbita contra a gravidade, causando sérias preocupações entre os cientistas. Antes que a notícia da sua descoberta chegasse à Terra, o Tree Atlas já tinha reescrito uma lei da natureza. Os espectros mostraram níquel onde deveria haver poeira, metal onde deveria haver gelo, um visitante do tamanho de Manhattan a derramar uma liga humana num lugar onde não existe indústria. Não foi a chegada que inquietou os cientistas. Foi o reconhecimento. Algo lá fora estava a fazer metalurgia na escuridão. Uma cidade na escuridão, entre mundos. No silêncio profundo e sem ar, entre Marte e o Sol. Algo do tamanho de Manhattan está derramando metal. Os astrônomos primeiro o registraram como um objeto em movimento rápido. Um objeto interestelar entrando em nosso sistema em uma trajetória fria e eficiente. Eles o chamaram de Three-Eye Atlas, terceiro visitante interestelar conhecido não ligado ao Sol. Não nascido aqui, não moldado aqui, não nosso. Ele deveria ter se comportado como um cometa. Essa era a expectativa. Essa é sempre a expectativa. Um corpo congelado aproxima-se do calor. O gelo transforma-se em vapor. A pressão aumenta e a coisa começa a sangrar numa cauda curva e brilhante que se estende para longe do Sol como uma bandeira. Assistimos a esse espetáculo durante toda a nossa vida. Ninguém questionou o guião. No final de julho, o telescópio espacial Hubble rastreou-o e produziu uma imagem que deixou os observadores desconfortáveis por razões que não conseguiam descrever imediatamente. Não havia nenhuma cauda deslumbrante sendo soprada para trás pela radiação solar. Nenhum longo véu branco enrolando-se no espaço. Em vez disso, havia um jato concentrado, um fluxo intenso de massa expelida, disparando exatamente na direção errada. Em vez de se afastar do Sol, o fluxo de material estava direcionado para ele. Aquele jato não era leve e bonito, era denso. De acordo com a análise relatada, ele transportava cerca de 150 quilos de material por segundo. Dióxido de carbono, água, vestígios de cianeto, níquel, sem ferro. Não estava a flutuar atrás do Three-Eye Atlas como uma cauda de noiva. Era quase como um impulso. Era direcionado. Quando o telescópio Keck-2, no Havaí, observou o Three Atlas em agosto, os dados revelaram algo para o qual ninguém tinha palavras. O trabalho espectral sugeriu que o Three Atlas estava a emitir níquel a cerca de 4 GNS, mas, novamente, nenhum sinal de ferro acompanhando-o. Essa proporção está errada. Em todos os cometas normais já estudados, incluindo os dois conhecidos antes do Three-Eye Atlas, que vieram de fora do sistema solar, o níquel e o ferro aparecem juntos em quantidades amplamente comparáveis. Eles são parceiros. Eles se condensam a partir das mesmas fornalhas primordiais. Não se obtém um sem o outro. Foi aí que o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, se adiantou e disse em voz alta o que todos pensavam. Ele disse ao New York Post que a pluma que sai do Three Atlas parece consistente com o tetracarbonil de níquel, um composto de níquel e carbono altamente específico que os humanos só veem no processamento industrial de metais, incluindo o endurecimento de superfícies aeroespaciais. Ele não se esquivou. Isso nunca foi observado em nenhum outro objeto. Ele disse que esse composto não vem do comportamento natural dos cometas, nem de nenhum cometa registrado. A liga que não deveria existir aqui. O tetracarbonil de níquel não deveria sair de um cometa na Terra. Este composto aparece em condições controladas. Ambientes ricos em monóxido de carbono de alta pressão, onde o níquel se liga ao carbono e ao oxigênio de uma forma que permite que seja transportado, depositado, usado para revestir ou reforçar superfícies metálicas. É tóxico, volátil, projetado e útil. Faz parte de como se faz o metal se comportar melhor sob tensão. A indústria aeroespacial usa-o porque a indústria aeroespacial é implacável. O Keck-2 relatou que a pluma do 3IE Atlas continha um fluxo de níquel de cerca de 4 gigaredas pairs, estável, não um pico único. Não havia nenhuma assinatura correspondente para o ferro na mesma liberação de gases. Essa ausência é mais significativa do que parece. Na física dos cometas,
Não se esquece do ferro. O níquel e o ferro são forjados juntos nos núcleos estelares e nos ejetores de supernovas. Eles condensam-se em rocha primitiva e gelo. Eles permanecem juntos no tempo profundo. Mesmo nos dois visitantes interestelares anteriores, objetos como o Three-Eye Atlas não nasceram aqui. O níquel e o ferro saíram no vapor à medida que se aqueciam. Níveis comparáveis a irmãos naturais. O Three Atlas quebra essa regra. Para perder ferro e manter níquel de forma violenta e limpa, é preciso seletividade. É preciso um filtro. É preciso um processo. É por isso que Lowe disse o que disse. Ele basicamente acusou o Three-Eye Atlas de ser fabricado sem usar a palavra fabricado. Ele disse que esse comportamento específico do níquel é conhecido por existir apenas na produção industrial. Ele comparou diretamente com o revestimento aeroespacial. Ele afirmou que nada na natureza jamais foi visto fazendo isso. Outros investigadores que analisaram os dados do CARCA sugeriram uma interpretação mais calma. Talvez haja um caminho geoquímico exótico, mas natural, no ou dentro do 3 Atlas, que isola o níquel de uma forma que simplesmente não documentamos antes. É um instinto compreensível. A ciência, por padrão, não gosta de saltar para o artificial. Primeiro esgota-se as explicações naturais. Isso é disciplina. Mas a disciplina está a ser posta à prova pelo Atlas Três Olhos. Porque isto não é apenas química. É geometria, é comportamento. A cauda de um cometa normal é pressão de radiação mais sublimação mais impulso. A luz solar aquece o núcleo. Os voláteis explodem para fora. O vento solar e a pressão dos fotões varrem esse material para longe do Sol. A cauda aponta geralmente na direção oposta ao Sol. Limpo, previsível. Livro didático 3. O Atlas Brain está a ejetar massa em direção ao Sol, não para longe dele. A imagem do Hubble do final de julho não mostrou nenhuma grande cauda a se projetar no espaço. Em vez disso, mostrou um jato direcional, uma coluna de material expelido, aparentemente fluindo em direção ao Sol. E isso é fisicamente estranho de uma forma que não se pode exagerar. Não se obtém um jato disparado em direção à sua fonte de calor, a menos que algo esteja a canalizar esse jato, a moldá-lo ou a controlar a sua liberação. Não se obtém massa focada apontada diretamente para a coisa que o está a cozinhar, a menos que se esteja a fazer mais do que derreter. Junte esses dois fatos, química refinada de níquel e um jato com aparência de arma, e o 3A Atlas deixa de parecer uma rocha passiva. Começa a parecer ativo. Ativo neste contexto não significa vivo, significa responsivo. E é aqui que a linha do tempo passa de interessante para urgente. No início de outubro, o Atlas III se aproximou o suficiente de Marte para que o Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, da NASA, tivesse a oportunidade de fotografá-lo com a RISE, a câmera de alta resolução famosa por capturar objetos na superfície marciana, com detalhes de menos de 1 metro. Entre 4 e 7 de outubro, enquanto o Atlas III passava a cerca de 12 milhões de milhas de Marte, o MRO capturou imagens. Isso por si só é histórico. Um objeto interestelar ao alcance de um recurso orbital em funcionamento sob imagem direta de alta resolução. A geometria do desafio, a forma do comportamento de um cometa, deveria ser enfadonha. A física torna-a enfadonha. Calor mais rotação mais vento solar resultam numa geometria previsível. Metade do objeto está sempre a fumegar no vácuo, enquanto a outra metade congela na sombra. É assim que os humanos aprendem a interpretá-los. A cauda é sempre uma mensagem. Aqui está o Sol, e aqui é onde eu estive. O Atlas III recusa-se a escrever a mensagem corretamente. A imagem do Hubble do final de julho e os dados do Keck de agosto confirmaram que o fluxo principal de matéria não estava a apontar para longe do Sol. Em vez disso, estava a formar um arco diretamente em direção a ele. Um espelho do comportamento normal. O fluxo continha dióxido de carbono e vapor de água, que são exaustões padrão de cometas. Mas também continha vestígios de cianeto e aquela assinatura de níquel sem ferro. O jato tinha cerca de 150 kg de material por segundo.
denso o suficiente para mostrar coerência estrutural em vez de uma pluma difusa. Essa direcionalidade quebra a matemática. O vento solar empurra para fora. A pressão dos fotões repele. Para que um jato natural se oriente em direção ao Sol, seria necessário algo no próprio corpo, gerando uma força direcional mais forte do que a contrapressão dos ventos solares. Seria necessário controlo ou confinamento. A geometria do Defiance ficou mais clara quando a espectroscopia de imagem da CK captou a variação temporal. A pluma não era constante, ela pulsava. Às vezes ela se fortalecia e se estreitava. Outras vezes se abria. Essa modulação implica rotação sincronizada com emissão ou regulação ativa. Em termos laboratoriais, isso é gating. Em termos espaciais, isso é orientação. As equipas de cálculo orbital da NASA não publicaram desvios além da modelagem térmica, mas pequenas discrepâncias na efeméride prevista do Centro de Planetas Menores mostram que a trajetória atual do Three-Eye Atlas está desviada em microsegundos de arco mensuráveis. Minúsculo, mas consistente. Essa é a assinatura de uma interação alto-Iotorque de desgaseificação interna. Com cometas convencionais, explicamos isso facilmente. Com o Three Atlas, a direção é invertida. Portanto, o modelo falha. Se este fosse um processo projetado, digamos, um jato controlado, para manter a orientação voltada para o Sol, isso explicaria a ausência de cauda e a produção de compostos metálicos capazes de resistir ao calor. O tetracarbonol de níquel decompõe-se em níquel puro e dióxido de carbono sob a luz solar, o que significa que poderia estar a funcionar como uma forma de exaustão refletiva, ou mesmo como blindagem radiativa. A órbita por si só não confirma a intenção, mas a geometria sugere isso. Cada quadro do meu Atlas conta a mesma história, algo que não foi construído para ser fotogênico, mas para funcionar. A geometria da rebeldia é uma forma que ainda não compreendemos. E na engenharia cósmica, o mal-entendido é o primeiro passo para o reconhecimento. O silêncio forjado. Nos laboratórios industriais da Terra, o tetracarbonol de níquel é um sussurro da metalurgia. Invisível, letal e preciso. Forma-se quando o níquel reage com o monóxido de carbono sob alta pressão e temperatura moderada, criando um vapor que pode ser transportado através de sistemas selados. Quando chega à câmara de destino, o calor o decompõe, deixando para trás um revestimento de níquel puro. O processo é deliberado, projetado e mortal para respirar. Encontrar essa mesma química a derramar-se de um corpo interestelar não é apenas uma tensão. É quase um confronto com as próprias regras da formação da matéria. A análise do KEQ-2 mostrou a perda constante de níquel sem o traço acompanhante de ferro, sugerindo uma seletividade que a natureza normalmente não exerce. Em ambientes cósmicos, o ferro e o níquel são irmãos. Eles condensam-se juntos dentro das explosões de estrelas moribundas, caem juntos em discos protoplanetários e incrustam-se juntos nas crostas dos mundos. Nenhum sistema natural jamais foi registrado produzindo níquel sozinho em emissão sustentada. Isso torna o Atlas III uma lição de silêncio. Ele está a comportar-se como se tivesse dominado um processo que associamos à maquinaria. A capacidade de separar elementos para fins específicos. A composição da sua pluma indica um ciclo térmico controlado. O tetracarbonol de níquel decompõe-se a cerca de 180 ASI-Sarniris, libertando partículas de níquel e dióxido de carbono. Sob radiação solar, essa reação poderia ocorrer continuamente, criando um ciclo de retroalimentação de revestimento e erosão, possivelmente atuando como regulação térmica. Esse é o tipo de ciclo de retroalimentação que os engenheiros compreendem instintivamente. O excesso de calor impulsiona a decomposição. A decomposição altera a refletividade. A refletividade controla a temperatura. Num contexto artificial, é um sistema de arrefecimento passivo. Num contexto natural, é uma coincidência incompreensível. Se esse processo for real, significaria que o Atlas de Três Olhos está a forjar-se à medida que viaja. Cada grama de níquel expelido
pode estar a redepositar-se noutro local da sua superfície, fortalecendo ou suavizando a sua camada externa à medida que oscila pelo sistema interno. Esse comportamento de autorrevestimento explicaria o aumento constante de brilho observado pelos observatórios durante a sua aproximação a Marte. Também explicaria a ausência de uma cauda de poeira convencional. Os materiais emitidos são demasiado pesados e coesos para se espalharem como grãos de silicato. Nas fábricas humanas, o carbonato de níquel é manuseado dentro de circuitos fechados para que nada escape. Ele existe apenas onde sistemas inteligentes mantêm o equilíbrio. No espaço profundo, porém, não há contenção, apenas vácuo e radiação. Para que 3 e Atlas sustentem uma química semelhante sem esgotamento rápido, isso sugere reservatórios internos e mecanismos de ciclo além da simples desgasificação. Seria necessário cavidades de gás volátil, pressurizado, interagindo com depósitos metálicos em um ritmo que imita o fluxo industrial. Seja por natureza ou por design, o resultado é o mesmo. Algo lá fora está a produzir uma liga que pertence às fábricas aeroespaciais humanas. E está a fazê-lo silenciosamente, incansavelmente, com uma precisão que zomba das nossas definições de comportamento natural. Os instrumentos do Observatório CAEC podem ver a assinatura, mas não conseguem explicar o motivo. As sombras do CAEC. Dentro dos cofres de dados do Observatório CAEC, a luz do Atlas dos Três Olhos existe apenas como números. Colunas de fluxo, proporções de linhas de emissão, marcas de tempo das noites de agosto, quando o céu do Pacífico estava claro e o suficiente para observar um objeto de outro sistema estelar. Os telescópios fizeram o seu trabalho. Eles reuniram a verdade em fótons. Mas a verdade raramente chega de forma clara. As equipas de investigação que analisaram esses números enfrentaram uma divisão. Um grupo viu química, o outro viu intenção. O relatório oficial inclinou-se para uma explicação natural, descrevendo o fenômeno do níquel como potencialmente autolimitado, causado por reações fotoquímicas desconhecidas dentro de um corpo exótico rico em carbono. Essa é a linguagem da cautela escrita por pessoas que entendem como uma única frase pode facilmente desencadear especulações. As vozes dissidentes, no entanto, concentraram-se no padrão. A intensidade da emissão variava em intervalos quase regulares, sugerindo uma ventilação ligada à rotação. Alguns quadros sugeriam um alinhamento geométrico entre o jato e o vetor solar. A ausência de dispersão aleatória contradizia os modelos de desgaseificação impulsionada por volatilidade. Os dados comportavam-se como um sistema, não como um vazamento. Ao mesmo tempo, a equipa Keck enfrentou uma limitação do instrumento. Os espectrógrafos do telescópio podem medir o comprimento de onda com precisão extrema, mas não podem captar imagens da textura. Se a superfície do Atlas de Três Olhos contém motivos estruturais repetitivos, cristas, placas, cavidades, estes não seriam visíveis a esta distância. A curva de luz mostra ritmo, mas não razão. Em poucas semanas, a tensão ultrapassou o âmbito acadêmico. As comunicações internas dos observatórios afiliados começaram a cruzar as leituras de níquel com os primeiros resultados infravermelhos do telescópio espacial James Webb. O espectrógrafo de infravermelho, próximo do Webb, detetou lacunas de absorção semelhantes, confirmando que as emissões não eram artefactos do instrumento. O fenômeno era real. O que permanecia incerto era a causa. A possibilidade de o 3I de Atlas transportar compostos de nível industrial desafia a forma como os cientistas classificam os visitantes interestelares. Tradicionalmente, estes corpos são arquivos congelados do nascimento estelar, intocados desde a sua criação. Este comporta-se como uma relíquia de algo alterado, talvez um fragmento de um sistema onde a metalurgia evoluiu de forma diferente ou onde a tecnologia sobreviveu ao colapso. Para os investigadores do Keck, a parte mais difícil não é a química, é a ótica, a humana. Declarar que um objeto pode não ser natural convida ao ridículo dos pares e ao escrutínio das agências. Nenhum cientista quer ser lembrado como aquele que gritou artificial. O caminho mais seguro
É sempre publicar os dados e deixar que outros tirem as suas próprias conclusões. E foi o que fizeram. As linhas finais do estudo descrevem a produção de níquel como um processo estranho, mas possivelmente natural. Por trás dessa contenção está o cansaço. Eles mediram a anomalia, verificaram-na e confirmaram-na com vários instrumentos. O que não conseguem confirmar é a origem da lógica por trás dela. Três atlas continuam a ser um mistério, escrito em elementos, e as imagens são as sombras que ele deixa para trás. Não são fotografias, mas reflexos de algo que se recusa a ser comum. Órbita de cinzas e espelhos. Todos os corpos que entram no sistema solar interno enfrentam uma prova pela luz. A radiação faz mais do que iluminar. Ela julga a composição, a estrutura da superfície e a capacidade térmica. Para cometas comuns, esse julgamento termina em desintegração. Para o Three Eye Atlas, parece resultar em transformação. De julho a outubro, observações telescópicas registraram um aumento progressivo de brilho que não correspondia à sua mudança de distância do Sol. Em teoria, à medida que um objeto se move para dentro, ele brilha naturalmente. Mas uma vez que a curva de aproximação se estabiliza e começa a se desviar para fora, a curva de luz deve desaparecer. O 3 Atlas fez o oposto. O seu albedo, a fração de luz que reflete, subiu constantemente, mesmo com o aumento da sua distância heliocêntrica. Essa contradição chamou a atenção dos analistas fototricos em vários observatórios. A explicação mais simples seria a liberação de poeira, um evento comum em cometas em aquecimento. Mas os espectros não mostraram nenhuma assinatura ampla de silício, nenhum traço de neblina particulada. Em vez disso, o aumento parecia específico do comprimento de onda, com reflexão mais forte na banda do infravermelho próximo, consistente com superfícies metálicas. Por outras palavras, não brilhava por causa do pó. Brilhava porque a sua superfície estava a mudar. O tetracarbonil de níquel sob irradiação solar decompõe-se em níquel puro, que forma uma fina película refletora. A emissão e recondensação contínuas desse material podem ter revestido o objeto com o seu próprio resíduo, criando o que equivale a um espelho autoforjado. Quanto mais brilhante ficava, mais calor desviava, estabilizando a sua temperatura e permitindo uma aproximação ainda maior, sem perdas catastróficas. O ciclo é elegante. O calor expulsa o gás. O gás expelido deposita metal. O metal reflete o calor e o objeto resiste. No projeto de naves espaciais, esse conceito é conhecido como regulação térmica passiva. Em cometas, ele não deveria existir. Modelos de trajetória ajustados diariamente para acomodar pequenas perturbações. O Three Atlas não se desviou drasticamente, mas a sua taxa de desvio angular diminuiu de uma forma que sugeria controle de momento. A ausência de torque aleatório proveniente de ventilação irregular indicava uma rotação estável, como se o objeto estivesse a equilibrar a sua própria termodinâmica. As explicações naturais são difíceis de aceitar, dada a precisão desse comportamento. Ninguém observou um objeto interestelar adaptar-se de forma tão visível ao estresse solar. Os dois antecessores, Oumuamua e Borisov, comportaram-se como vagabundos típicos. O seu brilho seguia uma decadência termofísica previsível. 3. O Atlas Mira quebra essa linhagem. Ele orbita o Sol não como detritos, mas como se compreendesse a resistência. O espelho em que se tornou nos diz algo crucial. Refletividade é igual à sobrevivência. Se ele aprendeu isso com a física ou com a programação, ainda está além do nosso alcance. O que permanece certo é que a sua superfície não é mais o que era quando entrou no sistema solar. O Sol tentou queimá-lo. Em vez disso, poliu-o. Anomalia contida na luz. Quando os dados diretos se tornam politicamente ou logisticamente inacessíveis, a luz continua a ser o único meio que nenhuma agência pode conter totalmente. Cada fóton que sai de um objeto carrega uma impressão digital da sua origem. E os telescópios em todo o mundo continuam a ler essas impressões digitais, quer a permissão seja concedida ou não. Desde as descobertas do CAEC e da Webb, observatórios do Chile às Ilhas Canárias têm dissecado o batimento cardíaco espectral do Three Eye Atlas.
Cada equipa trabalha de forma independente, perseguindo flutuações mínimas no brilho, tentando determinar se o brilho que pinta a sua superfície é caótico ou intencional. Os registros fototricos mostram uma modulação recorrente, pequenos picos rítmicos na intensidade refletida, ocorrendo em intervalos demasiado consistentes para serem ruído. O padrão repete-se aproximadamente a cada 9 horas, alinhando-se com um possível período de rotação, mas também sugerindo uma simetria controlada das superfícies refletoras. Os cometas comuns caem irregularmente. As suas curvas de luz parecem gráficos de batimentos cardíacos de um paciente em sofrimento. Três Atlas parecem mais um metrônomo. A estabilidade implica equilíbrio, não colapso. Se a sua refletividade é o produto do níquel auto-revestido, o resultado é funcionalmente indistinguível de um painel de espelho projetado. Cada pulso de luz solar contra essas superfícies retorna um flash medido. Para os analistas ópticos, essa cadência é um dado, talvez acidental, talvez significativo. Os computadores de defesa planetária em Maryland e Darmstadt já incorporaram essas medições em um modelo preditivo. Uma superfície espelhada brilhante aumenta a pressão da radiação, alterando ligeiramente a trajetória de um objeto. Os modelos mostram um deslocamento cumulativo de várias dezenas de quilômetros ao longo do próximo arco orbital. Não o suficiente para ameaçar um impacto, mas o suficiente para provar que o objeto está a interagir com a luz de forma deliberada ou eficiente. Por enquanto, o debate gira em torno da semântica. Os cientistas chamam-lhe variação de albedo. Os engenheiros que leem os mesmos gráficos veem regularidade no sinal. Entre essas interpretações está a possibilidade mais desconfortável de todas, que a distinção já não importa. Se o padrão é uma coincidência química ou um eco de propósito. A física permanece sem restrições. Um corpo de fora do sistema solar está a usar a luz solar de uma forma que não tínhamos documentado antes. Se a natureza o construiu, ele ensina. Se a inteligência o construiu, ele espera. Em ambos os casos, a lição está escrita numa luz tão fraca que mal chega aos nossos telescópios, mas forte o suficiente para desafiar a fronteira entre o aleatório e o projetado. Cada observatório que observa o 3A Atlas está, em essência, a observar a si mesmo, testando até onde a razão humana pode se estender antes de se dobrar. Por hoje é tudo. Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo no 3 Atlas.